Bom dia, juniores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar mais uma aula de domingo. E como nós conversamos essa semana, na última conversa que nós tivemos, nós vamos fazer agora algumas aulas desse livrinho aqui, tá? Não tem problema se vocês não têm esse livrinho em casa. São aulas pequenas, mas que, como vocês disseram, são melhores, são mais fáceis de entender. Então a gente vai trabalhar com esse livrinho por enquanto a gente ainda continua com essas aulas online. Tá bom? Quem deu a aula passada pra gente foi a Ana e ela começou a falar sobre amizade, né? E eu vou continuar falando sobre amizade e acho que nos próximos 2 domingos, talvez, nós vamos continuar falando sobre amizade, tá? Por que a gente está falando sobre amizade? Amizade é um tema importante. Vocês estão começando a ter amigos mais próximos que que vocês vão levar para o resto da sua vida, talvez, das suas vidas, talvez, ou por muito tempo, por muitos anos. Esse é o momento que você cria muitas amizades fortes na escola, que você cria muitas amizades fortes na igreja. Então é importante a gente entender qual o tipo de amizade correta. O que a Bíblia fala sobre amizade? O que a Bíblia fala sobre o tipo de amigo que você é, né? E a Ana falou um pouquinho no domingo passado sobre como fazer boas amizades, né? O que é fazer boas amizades? E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho diferente, mas não como arrumar boas amizades, mas como que você pode ser um bom amigo, né? Que tipo de amizade que você é? Você já se perguntou isso? Você já se perguntou que tipo de amigo você é? Você se acha um amigo bom, um amigo ruim, um amigo mais ou menos? Ah, eu sou um amigo mais ou menos, sou meio desligado. Ah, não, eu sou um bom amigo. Eu converso com os meus amigos todo dia, pelo WhatsApp, pelo telefone. Então, que tipo de amigo que você é? A Bíblia fala algumas coisas sobre isso também. E é isso que nós vamos estudar hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa de todos, nós vamos abrir a nossa Bíblia hoje em 2 livros diferentes que nós vamos trabalhar durante essa aula toda, tá? O primeiro deles é Gálatas. Então vocês vão lá em Gálatas. Está no capítulo 6, versículo 3. Diz o seguinte, presta atenção, é importante. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Deu para entender? Vamos tentar entender de novo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, ou então, se você acha que você é alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Olha só, a Bíblia está falando que se você se julga ser alguma coisa, meu amigo, você não é nada. Você está se enganando. Então é isso que a Bíblia fala. E como que nós podemos alinhar isso junto com a amizade? Às vezes nós achamos que nós somos bons amigos para algumas pessoas, que nós somos pessoas boas, mas lá no fundo a gente acaba vendo que nós mesmos acabamos sendo problemáticos, às vezes acabamos sendo um pouco de pessoas difíceis, né? E aí? Então é importante, acima de tudo, nós termos uma opinião correta sobre nós mesmos, né? Será que realmente eu sou uma pessoa boa como amigo? Será que eu não sou uma pessoa difícil? Será que conviver comigo é fácil? Então, quando você tem essa mentalidade, ou seja, quando você começa a pensar acerca de você mesmo enquanto amigo e faz essa reflexão, esse é o primeiro passo para você entender que tipo de amigo que você é. Tá certo? Legal. Entendemos essa parte da reflexão. Então vamos para o próximo ponto. E agora vocês podem abrir a Bíblia de vocês lá em Provérbios e pode deixar lá em Provérbios por algum tempo que a gente vai trabalhar nesse livro, tá bom? Então vamos lá. Você fez a reflexão. Você entendeu que tipo de amigo que você é, ou então que tipo de pessoa que você é. E você viu que de repente tem alguma coisa errada aí, né? De repente tem alguma coisa errada, ou então você falou: "Não, eu sou um bom amigo". Será? Vamos ver. Agora eu vou falar para vocês, a gente vai dar uma olhadinha na Bíblia e ver o que a Bíblia fala
sobre como deve ser um amigo, como que você deve ser como um amigo, tá certo? Então vamos lá. O primeiro ponto, e aqui são 4 pontos importantes. O primeiro ponto diz que você precisa ser uma pessoa equilibrada emocionalmente. Aí já começou um negócio. Por quê? Você chora muito? Você é uma pessoa que... você é um jovem que chora muito, que tem dificuldade em receber não, ou então briga muito com o seu amigo e chora, 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 ou então fica bravo do nada, ou você está estressado com alguma coisa, vai lá e desconta no seu amigo. Você faz isso? Eu às vezes eu faço, tá? Não vou negar não. Então, a Bíblia fala aqui que nós temos que ser equilibrados emocionalmente. E está escrito aqui em Provérbios capítulo 25. Então vai lá para Provérbios, lá no capítulo 25, versículo 28. Aí ele diz o seguinte: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então você sabe o que é o domínio próprio? Domínio próprio é exatamente isso, você ter o controle das suas emoções, ter o próprio domínio, conseguir se dominar, conseguir se controlar. É quando você está, de repente, num jogo de futebol, e aí um colega vai lá dar um chute na sua perna e você quer xingar ele. Se você consegue se controlar, fecha o olho, respira, você está tendo domínio próprio, não é verdade? Quando você, tá lá no Facebook, ou então você tá mexendo lá na sua rede social e vê uma coisa que você não gostou, você fica com raiva e quer já comentar embaixo, já quer chamar a pessoa. E aí fala alguma coisa lá que não deveria falar. É falta de domínio próprio. Então o provérbio está falando que... Vou ler de novo aqui para vocês, para prestar atenção. Versículo 28, deixa eu encontrá-lo aqui novamente. Cadê? 26, 27, 28. A língua falsa aborrece quem a feriu, e a boca... Não é esse aqui não. É o 25, 28. Aqui, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então o que é uma cidade que não tem muros? É uma cidade sem proteção, né? Vamos para o segundo ponto. Prontos a mudar comportamentos desagradáveis. Você tem algum comportamento desagradável? Gabriel, eu não tenho não. Meus comportamentos são muito agradáveis. É agradável para você, mas será que é agradável para quem está perto de você? Eu não sei. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Então a Bíblia fala sobre isso também. É importante nós pensarmos, será que o meu comportamento está agradando ao meu irmão que está aqui do lado, a minha mãe, o meu pai, meu coleguinha aqui da igreja? Será? Vamos ver o que a Bíblia fala, como é que deve ser esse nosso comportamento. Então a gente vai continuar em Provérbios, só que agora lá no 26, e no 26, versículo 11. E diz o seguinte: como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Olha que forte, né? Que coisa... Como um cão que torna o seu vômito, então que come o próprio vômito. Assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Sabe o que ele quer dizer aqui? Sabe aquela pessoa que fica teimando na mesma coisa e fica falando, sabe que está errado, que não é hora de falar e fica falando. Quando seu pai disse para você que não, você não pode fazer tal coisa, e você fica, pai, mas eu quero. É isso que a Bíblia está falando. Isso que é um comportamento desagradável. Tá bom? Vou perguntar para vocês na quinta-feira, hein? Presta atenção. Terceiro ponto, tá? Que tipo de amigo nós devemos ser? E aqui ele fala sinceros. O que é um amigo sincero? Eu acho que eu não preciso explicar muito isso, né? Vocês sabem o que é sinceridade. Sinceridade é muito importante. Sinceridade é você falar a verdade. É sempre falar a verdade. Por mais que seja doloroso, às vezes, meu amigo, ele tem um problema, mas ele vai ficar triste se eu falar a verdade para ele. A verdade sempre é o melhor caminho. Né? Você ia gostar que mentissem para você? Você gosta quando alguém conta uma mentira para você? Eu aposto que não. Ninguém gosta. Então, para que nós sejamos bons amigos, nós temos que ser sinceros com os nossos amigos, com nossos familiares. Né? E essa parte da sinceridade está escrita lá em Provérbios 25. Aí você volta um pouquinho,
19, que diz o seguinte: como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Olha que coisa séria. Então olha só, um dente quebrado, um pé sem estrutura. Imagina a sua mesa quando ela fica bamba, que não tem estrutura, fica mexendo. Dá para você confiar em colocar alguma coisa pesada naquela mesa? Não dá. Quando você está com um dente quebrado, dá para você confiar e comer um caroço de milho? Nem com dente bom dá, imagina com dente quebrado. É a mesma coisa. Para uma pessoa que fica mentindo, dá para você confiar nela? Não dá. Dá para você ser amigo de uma pessoa mentirosa? Não dá. Você é um bom amigo se você mente para o seu amigo? Não é. A Bíblia está falando aqui que não. Né? Importantíssimo. E o quarto ponto e último ponto desse nosso estudo de hoje é o seguinte: você precisa ser um amigo confidente. O que é um amigo confidente? Um amigo confidente é só guardar segredo? Não é só isso, tá? Você ser alguém confidente. Mas quando você é confidente, ou seja, quando você guarda o segredo, você passa confiança. As pessoas podem confiar em você. Porque você é alguém confidente, você é alguém digno de confiança. E isso é indispensável para uma amizade, isso é importantíssimo, tá? Então, esse próximo ponto ele vai falar sobre ser confidente. Está lá em Provérbios 25, de novo, versículos 9 e 10, que diz assim: pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outro, para que não te vitupere aquele que te ouvir e não te apegue à tua infância. Então, olha só. Guarde os segredos dos teus amigos. Não seja uma pessoa fofoqueira. Não fique contando as coisas. Seja uma pessoa digna de confiança. Isso é justo perante a Bíblia. É isso que em Provérbios está dizendo que nós devemos fazer. Você percebeu que Provérbios ele faz uma série de comparações que é para a gente entender no dia a dia como que essas aplicações funcionam, como que essas coisas efetivamente são. Então essas comparações vão servir muito para a gente entender. Se você procura um livro da Bíblia para ler, quanto a conselhos, um livro que é bacana você ler sempre, Provérbios é um bom livro. Leia Provérbios. Ainda mais você que está nessa idade, entrando na pré-adolescência, chegando na adolescência, Provérbios é um excelente livro que vai te ensinar bastante, como me ensina sempre, me ensinou. Tá bom? Por enquanto, a aula de hoje é isso. Na próxima aula eu vou explorar mais um pouquinho desses pontos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre Provérbios. E quinta-feira, quando a gente for conversar, eu vou perguntar sobre isso aqui, vou perguntar sobre esses 4 pontos dos versículos, vou perguntar sobre a aula da Ana. E a gente vai bater um papinho sobre amizades, tá bom? E para celebrar esse momento de amizade, quinta-feira não esqueça de chamar todos os seus amigos para participar com a gente. Tá legal? Pessoal, mais uma vez, eu vou encerrar o vídeo. Vocês abaixem a cabeça aí. Orem. Orem pelos seus amigos, pelos colegas dos juniores, pelos professores, pelas suas famílias. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. E até quinta-feira. Até semana que vem.